As descobertas da lei de hereditariedade e de conhecimento acerca da química do material genético permitiu que a biotecnologia trouxesse importantes avanços para a sociedade. Uma das grandes descobertas foi a manipulação de organismos geneticamente modificados, ou OGM, presentes na indústria farmacêutica, alimentar e cosmética. São seres vivos que tiveram seu material genético modificados através de intervenção humana, com o uso de tecnologias. Também estão presentes na produção de papel e celulose, sendo partes importantes da estrutura de produção e manutenção de diversas operações. Dentro do termo guarda-chuva, que é os OGM, há os transgênicos, seres vivos que receberam material genético de outra espécie que não a sua. Esse material pode ser DNA, utilizado em plantas, tornando-as mais resistentes a pesticidas com mais nutrientes e resistentes a climas adversos, ou no caso dos animais, ao criar espécies cujo propósito é o estudo para fins medicinais ou cosméticos, como será descrito posteriormente. A alteração genética também pode ser com RNA, no caso dos vírus. Ao isolar genes específicos e transferi-los para outra espécie, é possível selecionar características desejadas para atingir um objetivo específico. Os transgênicos fazem parte do grupo dos OGM, embora nem todo organismo geneticamente modificado seja exclusivamente transgênico. Organismos geneticamente modificados não são novidade para nossa espécie. Seres humanos alteram o DNA de alimentos desde o advento da agricultura, há cerca de 10 mil anos atrás. E recentemente, houveram avanços consideráveis no campo da transgenia. Agora, mais do que nunca, transgênicos fazem parte do nosso dia a dia, desde alimentos que são a base da nossa nutrição, como soja e milho, até medicamentos de extrema importância, como a insulina. Estima-se que atualmente no mundo, a cada 100 hectares plantados com soja, 80 são de sementes com genes modificados. E das culturas cultivadas em nosso país, estima-se que 92% da soja, 90% do milho e 47% do algodão são transgênicos. Algumas das vantagens dos alimentos geneticamente modificados são colheitas mais resistentes a pestes, maior resistência a agrotóxicos, alimentos e sementes com maior vida útil, alimentos mais baratos, colheitas mais eficientes, alimentos mais nutritivos, além de menos uso de terra, água e agrotóxicos. Transgênicos serão muito importantes em um futuro próximo, pois existe uma estimativa que, para acompanhar o crescimento populacional, a produção mundial de comida terá que aumentar em 70% até 2050, e transgênicos serão proeminentes na missão de alcançarmos esse objetivo. Segundo Jane E. Brody, do New York Times, parece que é da natureza humana resistir às mudanças e temer desconhecido. Nesse contexto, com pouco conhecimento na área e a disseminação de várias informações falsas, como, por exemplo, em 2019, onde uma suposta notícia circulava na internet dizendo que os transgênicos encontrados em um biscoito da maisena causavam câncer. Assim, embora os transgênicos foram criados com o intuito de melhorar a qualidade de vida, a produtividade e a resistência das plantas estudadas, devido aos fatores citados anteriormente, os mesmos são tratados como os vilões dos alimentos, independentes dos benefícios envolvidos. O processo de aprovação comercial de organismo geneticamente modificado deve seguir as recomendações da Resolução Normativa da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, número 5 de 2008. A empresa responsável pelo desenvolvimento da tecnologia e do organismo geneticamente modificado, que possua certificado de qualidade em biossegurança, deve apresentar requerimento e documentações conforme estabelece o artigo 10 da Resolução Normativa número 5 de 2008. A requerente deverá, após aprovação da Comissão Interna de Biossegurança, submeter a proposta à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, acompanhada de requerimento de liberação comercial datado e assinado pelo responsável legal, cópia do parecer técnico da Comissão Interna de Biossegurança sobre a proposta, declaração de veracidade das informações fornecidas assinada pelo responsável legal, resumo executivo contendo uma síntese da proposta, informações relativas ao organismo geneticamente modificado, avaliação de risco à saúde humana e animal, avaliação de risco ao meio ambiente e plano de monitoramento. A proposta deverá ser apresentada em português com 20 cópias impressas e uma cópia em meio digital. Usamos a plataforma Reddit e Google para vermos discussões e perguntas frequentes das pessoas em relação aos transgênicos. Pegamos algumas perguntas básicas, mas que continuam dividindo a população entre os que são a favor ou contra os transgênicos. Primeiro, como sabemos que os transgênicos são seguros? Um estudo da Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos concluiu que os alimentos transgênicos são seguros sim. No Brasil, por exemplo, estamos usando e testando há mais de 20 anos esses produtos e nunca houve nenhum registro que relacionasse problemas no consumo.
Inclusive, os produtos transgênicos estão no cotidiano de muitos, inclusive dos brasileiros que acham que eles causam diversas doenças, mas eles se alimentam sem saber que é um transgênico. Quais os benefícios dos transgênicos? No Brasil, somos o 5º país em incidência de diabetes no mundo. Assim, uma pessoa deve conhecer pelo menos um diabético na vida. Usamos a insulina para regular a glicose no sangue e, sabendo disso, nós temos a insulina produzida de forma transgênica. Se dependêssemos da insulina animal para regularmos, teríamos uma produção bem menor e com qualidade bem mais inferior que as transgênicas. Além disso, os transgênicos em geral aumentam a produtividade e diminuem os defensivos químicos na agricultura, ajudando na conservação da biodiversidade. Isso combate também a ideia de que eles fazem mal para o meio ambiente. E quais são os malefícios? Até hoje, não existem pesquisas de grande impacto que afirmem que os transgênicos são maléficos para o ecossistema e a sociedade. Até então, temos falta de comprovações científicas de que seja prejudicial para a saúde. Há quem reclame do avanço da ciência estar estagnado no âmbito de modificação do genoma humano. Tem quem queira muito uma sociedade geneticamente modificada, o sonho de ser um super-humano. Mas eles se perguntam, a que preço? Quem é o dono da sua vida? No momento é você mesmo. Mas quem é o dono da vida dos primeiros testes de humanos modificados? Definitivamente não dos mesmos. Estamos falando de uma perda de liberdade antes mesmo de nascer, porém com um belo título de em prol da ciência. E a necessidade de um comitê ético para julgar experiências com animais veio por causa disso. Transgênese é o ato de modificar o material genético de um indivíduo, e isso desencadeia uma discussão sobre até onde é correto executar essas experiências. Na balança da moral, o avanço científico equilibra com a dolorosa experiência de laboratório, como o caso do Instituto Royal em 2013. Ativistas invadiram um laboratório para salvar beagles que estavam sendo torturados para testar cosméticos. As preocupações de fazer experimentos de transgênese com humanos se dá pelo fato de ser extremamente imoral, tanto pelo fato da dor que isso pode acarretar por ser uma experiência que não garante sucesso, ser um teste, tanto porque indivíduos humanos que nasceram dessa mutação de DNA estão fadados a viver com isso, não importa o que acarretar. Então, para manter o respeito e empatia com o nosso semelhante, isso não pode acontecer. Não seriam sementes transgênicas de milho sem sistema nervoso. Seriam fetos transgênicos que sentem dor e sentimentos, como eu e você sentimos também. Precisamos lembrar que nada é fácil e tudo é ética. E que pelo menos ainda nesse momento dizer para alguém ser mais humano é sinônimo de ser mais empático.